Reconstrução ambiental. Você está cansado de ficar nessa de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre todo mês? Hoje eu vim aqui te mostrar que existe um serviço na consultoria aonde você consegue ter recorrência de serviço, além de ter um faturamento previsível, no mínimo aí, por 12 meses. Fica aqui porque é sobre isso que nós vamos falar hoje no Por Trás do Relatório. A vida do consultor ambiental que ninguém conta. Vamos lá. Mirlene, qual é esse serviço que me dá faturamento mensal durante um ano? Vou voltar a trabalhar de CLT? Não, gente. Está bem longe disso daí. Vou mostrar para você esse serviço, como conseguir esse serviço e de forma estratégica como você vai oferecer para o seu cliente. Inclusive esse daí que você já atendeu. Ou, se for, no caso, seu primeiro cliente. Primeira coisa, entenda o que é um serviço de assessoria ambiental. É diferente da consultoria. Muita gente aí acaba confundindo as coisas. Ah, mas eu trabalho com consultoria, eu quero licenciamento, eu quero fazer auditoria, eu quero fazer PGRS. Ok. Esse tipo de serviço, ele se enquadra como consultoria, que é o quê? Serviços pontuais, aonde a pessoa vai te chamar para fazer somente um PGRS, vai te chamar para fazer somente um treinamento, vai te chamar somente para atender uma notificação, vai te chamar somente para fazer um licenciamento. Aqui eu atendo diversos consultores e muitos chegam com o pensamento de, não, eu quero fazer licenciamento. Mas por que você quer fazer licenciamento? Porque sabe que ali vai ter um valor muito grande que você vai receber. Até aí, ok. Só que imagina, é aquele valor grande hoje e no mês que vem você vai precisar que chegue outro licenciamento para que tenha um outro valor grande. E já o de assessoria é você incluir tudo isso aqui que eu falei, mais o atendimento da condicionante da licença. Ou seja, um pacotão de serviços aonde todo mês vai cair ali o valor para você. Todo mês pode estar caindo aí na sua conta 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 10 mil reais ou mais, dependendo do porte da empresa e do serviço que você vai efetuar. Então, imagine ter essa previsibilidade na sua conta, sem muito esforço, porque o cliente já é seu, e você trabalhando ali de uma forma muito tranquila. Mirlene, mas como é que eu ofereço isso para o meu cliente? Primeiro, se você sabe fazer licenciamento, gosta de fazer licenciamento, eu sempre indico que você faça parte do licenciamento para o cliente. Somente quando receber, a licença vai chegar para você. Então, é você que vai ter que ir lá buscar, talvez, né? Então, assim, você vai ler aquele documento para saber até se está tudo ok, se a licença foi emitida corretamente. Identifica os pontos que o órgão ambiental colocou ali que ele precisa atender, as exigências que ele precisa atender, e é com base nessas exigências que você vai elaborar a sua proposta, tá? Para o seu cliente, você já coloca, olha, cliente, aqui atrás da licença, nós temos 20, 30, 40 condicionantes, e dentro dela, 10 precisa de acompanhamento, porque você vai precisar entregar relatórios bimestrais, trimestrais, mensais, semestrais. Você vai precisar organizar a sua empresa, você vai precisar fazer essas adequações, você mensalmente vai ter que fazer uma análise, você periodicamente vai ter que fazer um treinamento. E nisso eu consigo te ajudar. Vamos supor que tem, além do treinamento, tem uma análise, tem a atualização do PGRS, tem os relatórios que precisam ser enviados, tem manifesto que precisa ser feito e controlado também através de uma planilha. Toda essa gestão ambiental vai ficar com você. Então, ali você pode verificar tudo que tem e cobrar o seu valor mensal. Não cometa o erro de, olha, eu vou fazer a licença e depois a gente já entra com assessoria. Não faça isso, porque você não sabe o que vai vir na licença. Você não sabe o que o órgão ambiental vai colocar. Às vezes ele pode colocar umas coisas muito básicas, mas às vezes ele pode vir com uma coisa fora do normal, que às vezes você vai precisar de parceria para atender, você vai precisar de algum apoio ali a mais. Então, você precisa ficar atento a isso. Só dependendo do tipo de contrato e o que você precisar, a gente considera aí um valor de 100 mil reais no ano. Isso dividido dá 8 mil e pouquinho por mês.
Então, olha só que bacana, que ele vai estar pagando ali para ter a segurança. Se por acaso surgir uma fiscalização, se por acaso surgir alguma notificação, é você que vai ser responsável em atender. E, gente, a probabilidade de você entregar uma licença, oferecer essa proposta ser aceita, ela é muito grande, porque o cliente ele já tem a conexão com você. Ele já viu que você é capaz de lidar com aquilo dali. Ele já viu que ele precisa de você para atender as coisas. Ele já viu que nesse caminho ele não vai ter condições de fazer isso sozinho. E ele sabe que se ele fizer sozinho, o prejuízo pode ser muito grande. E sobre o prazo. O prazo que você pode colocar dessa assessoria, quando é vinculado com a licença, eu tenho aluna aqui que ela faz o prazo do contrato de acordo com o prazo da licença. Ou seja, se a licença, a vigência dela é de 2, 3, 4 anos, é esse prazo que ela coloca no contrato. Ok, ela fica segurada 4 anos. Bacana isso, mas tem que deixar tudo muito claro. Caso tenha alguma mudança na legislação, mudança de ano para ano, vai ocorrer aumento, porque senão ele vai considerar que o valor de 5 mil reais que você colocou em 2026 vai continuar sendo 5 mil reais até 2028. Então, só deixe isso muito bem transparente e amarrado no contrato para também depois você não se sentir desvalorizado, ok? E também se atentem ao escopo, que às vezes o cliente ele quer tirar uma outra licença, ele quer ampliar e tudo mais, e isso é valor cobrado à parte, tá? Uma renovação, por exemplo, não está inclusa numa coisa de assessoria, porque a renovação é um outro serviço, é um outro processo, tá? Ok? Outra forma de você conseguir esse serviço também, né? Você oferecer. Às vezes a gente tem um cliente que todo mês ele pede alguma coisa para você. Olha aí para mim o negócio do IBAMA. Você consegue fazer esse treinamento? Você consegue atualizar esse documento para mim? E todo mês você vê que ele está ali, às vezes pedindo a mesma coisa, está passando por algum problema crônico ali que precisa realmente de um acompanhamento maior, precisa de algo maior, e sempre você está mandando uma propostinha para ele. Ah, proposta disso, proposta daquilo, proposta daquilo. Gente, olha só a oportunidade de você pegar, sentar com ele e falar: olha, fulano, vamos organizar aqui. Todo mês, olha, você já me pediu 3, 4, 5 propostas para coisas diferentes. E isso daqui você sabia que poderia estar incluso num pacote? Aonde dentro de um ano eu consigo te dar esse suporte, esse atendimento mais personalizado, aonde eu te colocar aqui como prioridade no atendimento, e fora que o seu custo vai ser menor, porque aqui você está me pedindo serviços que são separados. Então, eu estou cobrando individualmente para cada um. Só que quando você faz um pacote, esse valor ele pode ser diluído durante 12 meses. Pronto, gente. Ele vendo ali você, obviamente, montando uma apresentação boa, uma proposta coerente com aquilo que ele está te pedindo, e num valor ok, novamente se considere um serviço fechado, tá? Um outro jeito também de você conseguir cliente de assessoria, quando às vezes ele tem um projeto inicial e ele está precisando de apoio. Então, ali você oferece para dar esse apoio para ele. Não é só tirar licença, mas acompanhar, se tiver num momento de construção, acompanhar aquela obra, ir direcionando para ele fazer as coisas da maneira correta, ir emitindo os documentos necessários, participar de reuniões junto com engenheiros e tudo mais, né? Civil, no caso que eu falo. Então, outra forma também de você conseguir oferecer esse serviço de assessoria, tá? E isso daí pode ser um know-how para vocês, porque pensem comigo. Um serviço de assessoria, os valores praticados aqui no Rio, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, e um serviço de assessoria que geralmente fica em torno de 4, 5 mil reais. Vamos arredondar para 5 mil reais. Hoje, você tendo aí 4 empresas onde você vai fazer essa gestão, se for 5 mil reais, 20 mil reais no mês. 20 mil reais que você vai ter no mês. Fora os outros serviços de consultoria pontual que vão aparecendo no meio do caminho, que é o treinamento, um PGRS, uma auditoria, um licenciamento, uma renovação, um atendimento de notificação, enfim. Todos os outros serviços que a gente sabe que uma consultoria ambiental precisa ter na cartela. Só que você não precisa mais ficar lutando por cliente. Você não precisa mais ficar
gastando tanto essa energia para conseguir cliente? E se aparecer outras oportunidades? Sem problema algum. Aqui eu conheço consultores que cuidam aí, fazem a gestão de umas 30 empresas. Olha só. Como que a pessoa dá conta nisso? Obviamente com organização, muita organização, tudo separadinho, cada um no seu bloco, cada um no seu quadrado. E ali, mensalmente, ela tem uma equipe que ajuda ela, e mensalmente ela faz essas entregas. Inclusive, aqui dentro da mentoria, eu estou ajudando ela a organizar mais ainda e a fazer relatórios trimestrais, mensais, dependendo de cada empresa, aonde ela vai gerar valor para aquele cliente, para mostrar, olha só como é que eu estou cuidando de você, olha só os passos que nós avançamos, olha só o que nós fizemos nesse período, né, inicial, olha só quantas coisas foram regularizadas. Porque isso também é um ponto muito importante da assessoria. Porque você fica um ano lá, não é para mostrar o resultado lá no último mês, vamos supor, lá em dezembro. Não é ali que você vai mostrar o resultado. Você vai estar todo mês, ou pelo menos periodicamente, mostrando o resultado para aquele cliente. Olha, nesse período aqui de 3 meses, você pagou a TCFA, você realizou um treinamento, você realizou uma vistoria, você respondeu uma notificação. O que você fez ali? É um relatório mesmo de serviço. Para ele, o quê? Entender que ele precisa de você. Olha só quantas vezes você mencionou. E isso daqui, se fosse individual, olha só quanto daria e o quanto você economizou. Gente, isso aqui é estratégia. Por quê? Pode acabar, você pode ter feito ali um contrato de 1 ano, 2 anos. Esse contrato pode acabar, mas tenha certeza que quando você chegar na hora de renovar, ele vai renovar sem nem olhar para trás, sem nem piscar. Mas isso o quê? Quando você executa um serviço bom, um serviço que gera valor, um serviço que realmente você mostre. Eu estou fazendo a gestão da sua empresa. A sua empresa está segurada ambientalmente porque eu estou cuidando de tudo. E isso você precisa mostrar claramente para o seu cliente, para ele não ter dúvida de que você é a pessoa que resolve os problemas ambientais dele. E o que é mais legal isso? Ele pode indicar para outras empresas. Se ele precisar ampliar o negócio dele, ele vai te chamar. Se ele precisar de um novo projeto ou tiver dúvidas sobre alguma coisa, é você que vai estar lá para ajudá-lo. Então, isso também aumenta a sua autoridade como consultor. Isso também aumenta o seu valor, sendo a parte, né, de assessoria dentro daquela empresa, tá? Eu sei que alguns clientes não são tão fáceis assim, tá bom? Tem uns que às vezes você fica ali na assessoria e trabalha, parece que ele não sai do lugar e tudo mais. E isso daí também é a forma como você está se posicionando com ele. E um ponto muito importante da assessoria, que você precisa tomar muito cuidado, é porque você precisa lembrar que você é um consultor. Você não é CLT. Você não é PJ contratado lá para dentro, ok? Porque às vezes o que pode acontecer do cliente é entender que você está 24 horas disponível para ele ali, que a qualquer momento ele pode falar com você. Ah, menina, mas é uma assessoria, ele não pode falar comigo a qualquer momento? Até pode, mas você precisa colocar limite. Dentro desse atendimento mensal, existe um tempo desse atendimento. Porque senão todo dia ele está te procurando ali. E às vezes você nem cobrou para isso. Então, qual foi combinado? Uma visita uma vez no mês. Às vezes o cliente pode querer que você esteja lá a semana toda. Não está no contrato isso. Às vezes o cliente pode querer que você vá lá mais vezes durante o mês. Mas isso precisa ser combinado. E dependendo, vai ter um valor extra desse deslocamento, para você fazer um trabalho extra que ele está te solicitando. Tá? O que acontece é que às vezes as pessoas querem aproveitar a oportunidade. Ah, já que ele está aqui, eu já vou fazer isso, 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 isso. Então, por isso que é importante você reconhecer o seu lugar e estabelecer limites, para que não seja ultrapassado nem que você fique sobrecarregado com uma empresa só. Outro ponto de atenção também. Quando a gente fala de um contrato mensal, você precisa estabelecer, obviamente, o seu dia de pagamento. Então, se você coloca o pagamento todo dia 5, se atente ao dia que você vai emitir essa nota fiscal para receber esse pagamento.
ou da forma como você combinou com o seu cliente. Se por acaso tiver atraso, sempre coloque que haverá encargos, porque às vezes pode acontecer do cliente não cumprir o combinado e acabar passando ali muito do tempo de pagamento, ok? Então, sempre considere aí 5, 10 dias após a emissão da nota fiscal ou o boleto para ele te pagar. Isso precisa estar no contrato, gente. Não adianta querer fazer um serviço de assessoria somente assinando a proposta ou fazendo algo que não está vinculado, ok? Então, coloque essa parte também. E uma coisa importante, às vezes o seu cliente, ele não vai querer somente o serviço de gestão, ele vai querer que você seja responsável técnico daquele lugar. Então, esse valor também de responsabilidade técnica, dependendo do porte da empresa, precisa estar incluído. Mirnene, mas se eu já sou assessor, eu já posso me considerar responsável técnico. Não, gente. Às vezes a empresa ela pode ter uma equipe de meio ambiente que você vai estar ali para auxiliar, mas você não vai assinar nada. Você não vai estar assinando nada. Toda vez que você fizer uma carta, toda vez que você fizer algum processo que dependa de assinatura, lá dentro vai ter um responsável técnico. Agora, quando você assume ali real a responsabilidade na forma de ter que assinar algum documento, de ter que validar algo, isso é cobrado à parte. Vai precisar emitir a ART, vai precisar você saber exatamente o que está acontecendo ali de fato antes de você assinar, tá? Então, isso também é necessário ter um valor a mais para você estar atingindo essa responsabilidade, ok? Todos esses pontos precisam ser considerados. Não é somente, consegui um serviço de assessoria, agora eu vou ter o meu valor durante um ano, eu vou ficar tranquila ganhando meus 5 mil reais por mês. Ok, só que entenda o que você vai fazer durante esse um ano. As coisas precisam estar muito certinha, tá? Não é só quando acontecer alguma coisa que ele vai me chamar. Estabeleça um cronograma. Fechei o serviço de assessoria, mostre já desde já para o seu cliente. Olha, o nosso cronograma durante um ano é exatamente esse aqui. Mas surgiu algo fora desse cronograma. Tem serviço fora do que está intitulado no escopo, é um valor a mais. Solicitou uma visita e eu fiquei mais tempo do esperado, é um valor a mais, tá? Menina, mas esse cliente é tão legal e fiquei algumas horas a mais, não tem problema nenhum, não vou cobrar por isso. Tudo bem. Mas só tenha ciência das escolhas que vocês estão fazendo, para que depois não saia no prejuízo. E que também esse cliente não tome todo o tempo do seu mês. Afinal, a sua ideia não é ter só um serviço de assessoria. A sua ideia é ter várias empresas ali para você fazer a gestão. Então, você, no mínimo, precisa de um tempo para cuidar de cada uma. Então, se você se vê como CLT de uma empresa só, fica muito complicado. O seu papel ali. Você é um consultor, você tem hora estipulada para trabalhar para aquele cliente, você tem dia estipulado para trabalhar para aquele cliente. Você acabou de fazer uma visita periódica, voltou com as não conformidades, enviou o relatório, a responsabilidade de execução é da empresa, não é sua ter que ficar cobrando, ter que ficar falando, olha, o prazo estipulado é até a próxima visita. Você pode sim fazer um acompanhamento, mandar uma mensagem, mandar um e-mail, uma vez na semana, perguntando, olha, como é que está aquele serviço que foi solicitado? Vocês já fizeram? Não esqueça de mandar foto, não esqueça de mandar um registro, sabe? Porque eles também precisam ter responsabilidade com você. Às vezes o pessoal pensa assim, mas agora eu estou assumindo a gestão ambiental de uma empresa. Então, ela é minha, tudo tem que dar certo o que eu vou fazer. Entenda que você faz parte daquilo dali. E você está naquele lugar para direcionar as pessoas, tá? Não é para você colocar a mão e fazer, não é para você ficar todo dia cobrando, achando que é liderança, né, da equipe. Não é isso. Existe uma linha muito tênue, né, quando a gente fala sobre isso. Às vezes a nossa cabeça dá uma bugada, mas faça o que está estabelecido no escopo. É para orientar? Você vai orientar. É para direcionar? Você vai direcionar. Tem as coisas que você precisa fazer referente à consultoria?
Ali você vai fazer referente à consultoria, relatório, planilha, checklist, enfim. Fora isso daqui, não é o seu papel, tá? Alguns consultores têm dificuldade de entender isso e quando vê, se sente sobrecarregado com uma empresa só. Então, fala, nossa, se eu estou sobrecarregado com uma empresa só, imagine se eu tiver mais 3, 4, 5, 6, 10 empresas para fazer gestão. Gente, e isso só acontece quando você não se organiza e quando você não entende o seu papel. Por isso que é fundamental você entender quem você é e exatamente o que você vai fazer lá nesse período. Eu trouxe esse tema hoje porque muitos consultores, né, se sentem perdidos e nem têm ciência de que existe esse tipo de serviço e só se baseia no licenciamento. E às vezes, se baseando somente no licenciamento, entrega a licença e esquece o cliente, deixa ele para lá, sendo que tinha uma oportunidade de ouro ali na mão e ele não soube aproveitar. Às vezes o cliente está sempre pedindo algo para ele e ele está ali pontualmente respondendo e varia de mês a mês, quando já poderia já estar dentro daquela empresa, fazendo vários outros serviços e tendo a sua recorrência mensal ali. Porque o que acontece de consultor frustrado é porque, nossa, é muito ruim ficar nesse alto e baixo todo mês. Não sabe como é que vai ser os próximos 30 dias. Uma coisa legal também que você pode fazer é estipular metas. Quanto que você precisaria para ter um mês mais tranquilo? Quanto você gostaria de ganhar por mês? 5, 10, 15, 20, 30, 50 mil reais por mês? Então, quantas assessorias você precisa ter? Obviamente, a gente nunca para, ok? Até porque esse contrato ele precisa ser renovado. E se por acaso não for renovado, precisa ter outra empresa já no lugar. Então, assim, seja estratégico. Anote tudo isso aqui que eu falei. Se você já tem cliente, olhe para a sua cartela hoje. Quais são essas empresas que estão sempre te procurando? Você acabou de entregar uma licença, já preste atenção nesses pontos. Quando o cliente chegar para você, avalie a situação dele, veja o que você pode fazer a mais por ele ali, que às vezes a oportunidade está na sua frente e você não está vendo e continua nesse tô rico, tô pobre todo mês, por não conseguir ter esse olhar estratégico. É um serviço que te proporciona tranquilidade todo mês, tá? Chegamos ao final da aula. Eu espero que você tenha gostado muito dessa informação. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e, obviamente, se inscreva aqui no canal. Quer saber mais? Quer aprender mais estratégias e quer fazer esse atendimento de excelência? Entre também para a mentoria Prime. Lá dentro eu faço um acompanhamento, entendo exatamente o seu momento, vejo quais são os seus clientes e juntos conseguimos aí alcançar a sua meta. E continue me acompanhando, porque toda segunda-feira tem um vídeo novo aqui que vai fazer você avançar na consultoria ambiental da forma que você merece e deseja viver. Um abraço e até o próximo vídeo.